Olá, estamos de volta para mais um vídeo desta série de vídeos que estamos a gravar sobre o direito dos motoristas e no vídeo de hoje vamos falar sobre a componente salarial de um motorista, para que os senhores possam olhar para um recibo e compreender, sem mais, se estão ou não a receber de acordo com aquilo que a lei determina, aquilo que o contrato coletivo de trabalho e a portaria de extensão determinam. No vídeo passado falámos sobre o aumento salarial, para que os senhores possam saber qual vai ser o seu vencimento no próximo ano. Se não assistiu, convido-os a assistir o vídeo passado para compreender qual vai ser o vosso vencimento no próximo ano. No vídeo de hoje, e à data em que estamos a gravar, ou seja, em 2024, vamos abordar qual a componente salarial de um motorista, explicando todas as cláusulas. É o vencimento base, as diuturnidades, o complemento salarial, a cláusula 61, prémio TIR, enfim, todas as componentes salariais, porque um recibo de um motorista, um motorista rodoviário de mercadorias, não recebe apenas o salário base e as ajudas de custo, como era antigamente. Não, um motorista rodoviário de mercadorias tem que receber uma série de retribuições e é isso que vamos tentar abordar no vídeo de hoje para que os senhores compreendam, afinal, estou ou não a ser remunerado corretamente. Vamos lá então? Então vamos lá. Começando pelo vencimento base. Todos os motoristas têm um vencimento base e têm uma série de componentes salariais que acompanham o vencimento base. Mas e o vencimento base qual é para este ano de 2024? De acordo com o contrato coletivo de trabalho que está em vigor e o aumento salarial que existiu no dia 1 de janeiro de 2024, o motorista não pode receber menos do que 903,80. Este é o valor mínimo para um motorista. Abaixo deste valor é proibido por lei e, se os senhores recebem abaixo de 903,80€, então estão a receber menos do que aquilo que a lei determina, é proibido e os senhores podem reivindicar a diferença salarial que existe entre o que recebem e o que está determinado como mínimo. Neste ano 2024, o mínimo são 903,80. A partir do dia 1 de janeiro de 2025, o mínimo será os 903,80 mais o aumento, a percentagem de aumento que houve do salário mínimo nacional. E porquê que é tão importante o salário, o vencimento base? Porque todas as restantes cláusulas que estão previstas na retribuição de um motorista estão vinculadas ao vencimento base. Por isso, o vencimento base é tão importante. E perguntar-me-ão, bom, mas eu recebo mais do que 903,80, o que é que eu tenho que fazer? Nada, se recebe mais, melhor, porque o pagar a mais não é proibido, antes pelo contrário, deveria ser uma prática corrente das empresas de transportes, a menos de 903,80 é que os senhores não podem receber. Além do salário base, os motoristas têm direito a receber uma diuturnidade a cada 3 anos. Bom, e o que é isto das diuturnidades? A diuturnidade este ano está calculada a 21,95, para o ano que vem será um valor superior, será 21,95 mais a percentagem de aumento do salário mínimo nacional, do salário mínimo nacional. Mas o que é isto das diuturnidades? E isto levanta às vezes algumas dúvidas. Pessoas perguntam porque é que eu recebo diuturnidades, porque é que eu não recebo diuturnidades. Bom, as diuturnidades, em primeiro lugar, estão para ser calculadas a cada 3 anos de contrato, no máximo de 5 diuturnidades. Então, significa que, desde a data em que iniciou o seu contrato com a empresa, passado 3 anos, tem direito a receber uma diuturnidade, todos os meses. Uma diuturnidade todos os meses, que vai acrescentar ao salário base. Se o senhor tem 3 anos de contrato na empresa, então, a partir do momento do mês em que fez 3 anos, que está na empresa, além do salário base,
passa a receber ainda uma diuturnidade. Ao fim de mais 3 anos, passa a receber 2 diuturnidades mensais. Ao fim de mais 3 anos, ou seja, com 9 anos de contrato na empresa, passa a receber 3 diuturnidades. E por aí fora, até o máximo de 5 diuturnidades. E as diuturnidades têm um valor muito importante para o trabalhador e que visam estabelecer a diferença na antiguidade e na experiência do trabalhador. Na verdade, as diuturnidades servem para evitar diferenças salariais, para que uma empresa não pague a um trabalhador um valor e a outro trabalhador que exerce as mesmas funções outro valor diferente. Algumas empresas dizem, bom, eu pago mais a um do que a outro porque este tem mais anos de casa do que o outro. Mas isso é proibido. É proibido existir diferenças salariais. Assim, o salário base tem que ser igual para todos e o que permeia a antiguidade do trabalhador na empresa são as diuturnidades. Se aquele trabalhador tem 3 anos, então vai receber mais do que o trabalhador que está a iniciar agora, porque recebe o salário base e uma diuturnidade por mês. Se o trabalhador tem 15 anos de casa, então recebe o salário base e as diuturnidades correspondentes, que são sempre maiores, o valor final será sempre superior ao que está a começar agora, ou ao que tem 2 anos ou 3 anos de casa. O que estabelece a diferença entre a antiguidade do trabalhador, a experiência do trabalhador, são as diuturnidades. Até porque isto da experiência tem muito que se lhe diga. Temos aqui vários clientes no escritório que têm 20 anos de experiência, mas porque estão a iniciar numa empresa, então não recebem diuturnidades. E se calhar até têm mais experiência do que outro colega que começou a trabalhar naquela empresa há 10 anos e que está ali há 10 anos e esse recebe mais. Se calhar aquele que recebe menos até tem menos experiência. E o que a lei diz é que para premiar o tempo de antiguidade na empresa são as diuturnidades que servem. Não é permitido existir diferenças salariais entre um motorista e outro. O que a lei estabelece é que quanto mais tempo aquele motorista está vinculado a uma empresa, mais recebe por força das diuturnidades. E com isto, um alerta. Não existem motoristas de primeira e de segunda. São invenções de algumas empresas que são proibidas e por isso não é permitido existir motorista de primeira e de segunda com diferentes retribuições. Isto é ilegal e nos tribunais acabam por ser condenados. Falámos então sobre o vencimento base, falámos sobre as diuturnidades, falámos que não pode existir diferenças de vencimentos entre trabalhadores com a mesma categoria. Aliás, só existe a profissão de motorista. Não existe profissão de motorista de primeira nem de segunda, existe motorista de pesados. E, como tal, o vencimento tem que ser igual, as diuturnidades variam de acordo com a antiguidade. E vamos falar agora sobre a diferença de motoristas nacionais, ibéricos e internacionais. E sei que é um tema polémico e que a maior parte dos senhores que me estão a ouvir, eu consigo já prever os seus pensamentos, que é, ibérico, e se ibérico é internacional. Eu concordo plenamente consigo. Até 2018 só existia um motorista nacional e um motorista internacional. E compreendia-se existir cláusulas para o motorista internacional e cláusulas para o motorista nacional. Afinal, não é a mesma coisa trabalhar só em Portugal, às vezes até é mais complicado, mas não é a mesma coisa trabalhar só em Portugal e trabalhar no estrangeiro, pernoitar no estrangeiro, passar 3 semanas fora. No entanto, a partir de 2018, e isto por força da intervenção das associações de empregadores, estabeleceram-se 3 categorias profissionais. Ou seja, é motorista de pesados, mas depois há um motorista de pesados que só faz nacional, no território nacional. Há um motorista de pesados que faz ibérico, e isto significa fazer Portugal e Espanha. E há um motorista que faz para lá das fronteiras de Espanha, que passa a ser então um motorista internacional. Antigamente, quando se saía de Portugal, estaríamos no internacional. Hoje, por força desta cláusula, que, se me perguntarem, eu também não concordo, mas que temos que viver com ela,
existe então o motorista nacional, o ibérico e o internacional. Pode ser que um dia termine e que passe a existir outra vez só o nacional e o internacional. Mas hoje, na data em que estamos a gravar este vídeo, então a lei pretendeu estabelecer diferenças entre o motorista nacional, ibérico e internacional. E esta diferença, a primeira grande diferença, é no complemento salarial. Então, um motorista nacional que faça exclusivamente o trabalho em Portugal, só em Portugal, tem direito a receber, além do vencimento base e além das diuturnidades, um complemento salarial que é calculado na percentagem de 2% sobre o salário base. Se o senhor quer saber se está a receber bem o complemento salarial, então são 2% do salário base se for motorista nacional. Depois há o motorista ibérico, que é aquele que faz Portugal e Espanha, e ali pernoita. É necessário que ali pernoite para ser considerado motorista ibérico. E isto desde 2019, que é necessário que pernoite em Espanha para ser considerado motorista ibérico. Anteriormente não era necessário pernoitar a Espanha. Bom, qual é a diferença entre o motorista nacional e o ibérico? É que em vez de receber 2% sobre o salário base, então recebe 3% do complemento salarial ibérico. 3% sobre o salário base. No caso do dia de hoje que estamos a gravar este vídeo, será 903,80 vezes 3%. E se os senhores querem saber se estão a receber bem, é fazer este cálculo, é simples, 903,80 vezes 3%, ou se receber mais do que 903,80 é o salário base que recebe vezes 3% e encontra o complemento salarial ibérico. Por exemplo, se os senhores recebem 1.000 euros, em vez de receberem 903,80, então o complemento salarial ibérico é 3% sobre os 1.000 euros. Se recebem 903,80 é 3% sobre os 903,80. E depois há o internacional. E o internacional é aquele motorista que trabalha para lá das fronteiras de Espanha, França para cima, e ali passa às vezes 3 semanas e em muitos casos até mais do que 1 mês e 2 meses fora do seu país de residência. Então, para este motorista e para que se estabeleçam diferenças entre aquilo que dizem a penosidade do trabalho ou o estar afastado da família mais tempo, então estabeleceu-se um complemento salarial que é 5% sobre o vencimento base. Então, temos 3 tipos de categorias de motorista, todos eles com o mesmo vencimento base mínimo, ou seja, 903,80, cada um com as diuturnidades, mas depois com complementos salariais diferentes. Se trabalhar só no nacional, 2% do salário base, se trabalhar no ibérico, 3% do salário base, e se trabalhar no internacional, ou seja, para lá das fronteiras de Espanha, 5% do salário base. E chegamos agora à polémica cláusula 61, que é uma retribuição obrigatória para todos os motoristas. Bom, eu digo polémica porque, como os senhores devem saber, existem interpretações para todos os gostos. Quer das empresas, quer dos trabalhadores, quer dos próprios tribunais, cada um interpreta da forma como bem entende, até que vão existindo várias decisões dos tribunais superiores para que se possa então interpretar corretamente esta cláusula. Bom, a cláusula, antes de explicar o que é que esta cláusula paga, vamos explicar o cálculo desta cláusula. Como é que eu sei se estou a receber corretamente ou não a cláusula 61? Então, a cláusula 61 é calculada da seguinte forma: salário base mais diuturnidades mais complemento salarial vezes 48%. Ou seja, a cláusula 61 são 48% da soma do vencimento base, das diuturnidades e do complemento salarial. O que significa que, se o seu vencimento base é o mínimo estabelecido por lei, ou seja, este ano 903,80, se tem uma diuturnidade ou 2 diuturnidades, tem que as somar. Se faz nacional, ibérico ou internacional, tem que somar o complemento salarial. Somando os 3, multiplica por 48% e vai encontrar o valor da cláusula 61. Bom,
Feita esta explicação, para que os senhores possam perceber se estão ou não a ser remunerados corretamente relativamente à cláusula 61, a pergunta que se faz é: o que é que esta cláusula paga? Para que é que serve a cláusula 61? Vamos tentar aqui explicar de uma forma resumida, porque vamos dedicar provavelmente mais do que um vídeo a explicar a cláusula 61, inclusivamente com decisões dos tribunais, para que os senhores possam perceber que não é só da minha cabeça, é efetivamente o que se tem passado no terreno. Bom, a cláusula 61 visa pagar a penosidade, e é isto que a lei diz, a penosidade do trabalho de um motorista, em primeiro lugar. Ou seja, antes de outubro de 2018, não existia a cláusula 61, existia uma cláusula que era a cláusula 74 e que era paga só aos motoristas internacionais. A forma de cálculo não era bem esta, mas era paga também só aos motoristas internacionais. A partir de outubro de 2018, passou a ser obrigatória para todos os motoristas, nacionais, ibéricos e internacionais, o pagamento desta cláusula. E, em primeiro lugar, aquilo que esta cláusula paga, e isto com base, e o que vos digo é o que está na lei, mas também com base nas decisões dos tribunais, é a penosidade do trabalho de um motorista. Não tem horas para começar, não tem horas para terminar, não tem horas para tomar as refeições, vive deslocado de casa e da empresa, ou seja, tem uma vida, um dia inicia às 5 da manhã, outro dia inicia às 9 da manhã, um dia termina às 6 da tarde, outro dia termina à meia-noite, outro dia termina às 2 da manhã. Ou seja, esta complexidade de horários e de dormidas, deslocado e de fazer as refeições afastado, às vezes, de locais para que possa tomar corretamente as suas refeições, às vezes para tomar banho, ter que recorrer a postos especiais para poder tomar banho, enfim, a penosidade do trabalho do motorista é paga, ou o legislador pretende pagar com base na cláusula 61. Não paga todo o trabalho que o motorista faz, é apenas a penosidade. Depois diz esta cláusula também que a cláusula 61 diz que por força do pagamento desta cláusula não é devido mais trabalho suplementar em dias úteis. É o que diz esta cláusula. E aqui, como tem esta linha, como tem este parágrafo, as empresas, a maior parte das empresas entendem que o senhor motorista, então, pode ter uma jornada de trabalho, um dia de trabalho de 15 horas, porque é o que diz o regulamento rodoviário, e não tem mais nada a pagar. Não é verdade. Isso é mentira. É um mito. Os senhores motoristas não têm que trabalhar 15 horas. Em primeiro lugar, não têm que trabalhar 15 horas. Se o fizerem, cumprem a legislação rodoviária. Mas a legislação laboral são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é o que diz a lei rodoviária, outra coisa é o que diz a lei laboral. São duas coisas completamente diferentes. Não prevê que os senhores trabalhem 15 horas. Antes, pelo contrário, proíbe que os senhores trabalhem 15 horas. Então, e antes de desenvolver um bocadinho mais esta cláusula, e porque mexe um pouco comigo, todos os dias levamos com isto no tribunal, perguntar-me-ão os senhores: bom, então, porquê é que o regulamento rodoviário diz que a amplitude de um motorista podem ser 9 horas de condução ou 10 horas de condução e a amplitude geral de um dia de trabalho do motorista pode ser 15 horas? Se a lei laboral diz que eu não posso trabalhar 15 horas, porquê é que aquela diz que pode trabalhar? São duas coisas completamente diferentes. O regulamento rodoviário, efetivamente, define regras para a amplitude de um motorista. E se o senhor motorista for mandado parar por uma autoridade, pela Brigada de Trânsito, por alguém que faça uma inspeção rodoviária, o que ele vai ver não é se o senhor está a ser retribuído, não vai ver o seu recibo de vencimento, não vai ver se está bem calculado as horas extra, não vai ver se o senhor recebe a cláusula 61 corretamente. Não vai ver nada disto porque não lhes diz respeito às autoridades rodoviárias isto. Diz respeito ao regulamento rodoviário. Ou seja, o senhor agente da autoridade o que vai ver é
O senhor conduziu mais do que 9 horas ou não, ou mais do que 10 horas, cumpriu os descansos, as pausas obrigatórias, a amplitude geral não ultrapassou as 15 horas. É isto que ele vai ver. Mas vai ver isto como vê, por exemplo, se o senhor deu prioridade num sinal de stop, ou se deu prioridade numa rotunda, ou se parou num semáforo vermelho. São questões rodoviárias, são questões da estrada. E é isto que o regulamento rodoviário determina, questões rodoviárias, não questões laborais. Então, voltando agora à parte da cláusula 61, efetivamente diz nesta cláusula que o motorista não recebe mais trabalho suplementar por força desta cláusula, mas diz também, e é esta parte que os senhores empregadores, por vezes, não querem dizer, e alguns formadores que também não querem, alguns formadores, aqueles formadores que estão a ser pagos pela empresa para dar formação do regulamento e que gostam de opinar sobre coisas que às vezes nem sabem, que é sobre a legislação laboral. Se cada um estivesse no seu lugar, não havia tanta confusão. Mas aqueles formadores que estão ali numa posição de autoridade gostam de opinar e dizer, bom, os senhores não têm que receber mais nada. É mentira, têm que receber, sim senhora. Porque o que a cláusula 61 diz é que, por receberem esta cláusula, o motorista não pode fazer mais do que 48 horas semanais. Ou seja, os senhores recebem 48% do salário base, as diuturnidades e o complemento salarial, mas a média de trabalho durante a semana, ou num período, aliás, a média num período de 17 semanas, não pode ser superior a 48 horas semanais de segunda a sexta-feira, calculado de segunda a sexta-feira, o que significa que não podem fazer mais do que 8 horas extra. É isto que a cláusula diz. O que a cláusula diz é que os senhores não têm que receber mais trabalho suplementar desde que não ultrapasse as 8 horas semanais. É isto que diz. Não diz que o senhor pode fazer, até porque se fizer 15 horas hoje, 15 horas amanhã, 15 horas em 4 dias, tem 60 horas de trabalho. Em 4 dias tem 60 horas. Uma profissão normal tem 40 horas em 5 dias. Se os senhores esgotarem a amplitude rodoviária, então significa que em 4 dias fazem mais 20 horas do que um cidadão normal com um trabalho normal. E o que as empresas e estes formadores que são inteligentes e que acham que podem opinar sobre tudo e mais alguma coisa, que não deveriam colocar-se no lugar deles, dizem que, os senhores fazem 60 horas em 4 dias e está tudo pago. Não está, é mentira. Os senhores nem podem fazer mais do que 48 horas semanais. Por isso, veja, o regulamento rodoviário diz pode conduzir até 9 horas por dia, pode conduzir até 10 horas por dia, ou pode ter uma amplitude de trabalho. E quando eu digo amplitude de trabalho, é desde o início até o fim e é tudo tempo de trabalho, com exceção do período de refeição. Podem ter 15 horas de amplitude e estes formadores ou estas empresas dizem está tudo pago pela cláusula 61. É mentira. O que a cláusula 61 diz é que os senhores recebem até 48 horas semanais, ou seja, 8 horas extra. Acima disto, diz a cláusula 61, não pode ser feito nem exigido. A cláusula 61 diz que a empresa não pode sequer exigir aos senhores trabalharem mais do que 8 horas extra por semana. É o que diz a cláusula 61. Ou seja, não pode sequer ser exigido mais. Como é que vem dizer que está tudo pago? Não está tudo pago se for respeitado aquelas 8 horas a mais. Ou seja, se a sua semana, a média da sua semana, forem 48 horas. E a média significa que numa semana vocês podem fazer 60, mas na outra semana têm que fazer 30 ou 35 horas para que consigam chegar às 48 horas por semana. E pergunta-se aqui qual é o motorista que faz 30 horas por semana? Eu já falei com mais de 1000 motoristas, represento judicialmente mais de 1000 motoristas, não conheço nenhum que faça 30 horas por semana. Conheço muitos, a grande maioria, que faz mais do que 48 horas e a empresa diz, bom, mas isto está tudo pago. Não está. A cláusula 61 visa pagar, em primeiro lugar, a penosidade, o sofrimento que os senhores passam por estar deslocados fora de casa, sem horários para iniciar, sem horários para terminar, as mudanças do ciclo do sono.
não ter local para comer, o estar deslocado da família. É isto que é uma compensação pelo sofrimento da vossa atividade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, paga 8 horas extra por semana, de segunda a sexta-feira, porque se trabalharem aos sábados, aos domingos ou aos feriados, têm que receber à parte. E a pergunta é, então, e se eu fizer mais do que 8 horas extra por semana? Então tem que ser pago. A lei proíbe que os senhores façam mais do que 8 horas extra por semana, mas se as fazem, então têm que ser retribuídos como tal. E eu não queria adiantar muito mais sobre esta cláusula que é tão polémica e prometo fazer um ou mais vídeos sobre esta cláusula para que os senhores compreendam efetivamente e prometo trazer aqui decisões de tribunais a dizer isto, porque depois, além deste limite, ainda existe o limite das 200 horas anuais de trabalho suplementar, que falaremos mais à frente. Aquilo que eu pretendo que os senhores retenham com esta explicação é que a cláusula 61 são 48% da soma do salário base, as diuturnidades e o complemento salarial, e que não paga horas extra acima das 48 horas semanais. É proibido até a empresa exigir mais do que aquelas 48 horas semanais, e ela não paga tudo, ao contrário do que alguns artistas vêm explicando por aí. E se gostou do vídeo até aqui, então convido a colocar gosto, a subscrever o canal e a partilhar com os seus amigos. Não guarde só para si. Estamos a fazer isto gratuitamente e estamos a fazer isto porque não conseguimos responder a todas as chamadas que fazem para o nosso escritório. Infelizmente, não conseguimos dar conta de todas as chamadas que fazem, nem responder a todas as mensagens que nos enviam das mais diversas formas, quer por SMS, quer por WhatsApp, quer pelo Messenger e quer por e-mail. Não conseguimos responder a tudo e, desde já, as minhas desculpas, mas existem situações em que estes vídeos podem ajudar a responder às dúvidas que têm. E aqui o que temos procurado neste vídeo responder é: os senhores estão a receber bem ou a receber mal? Não é se estão a receber pouco, o pouco é sempre, mas é se estão a receber de acordo com a lei ou não. E isto pode esclarecer muitas dúvidas, as suas e a dos seus colegas. Por isso, se gostou deste vídeo até agora, convido a partilhá-lo com os seus colegas, com os seus amigos, com os seus familiares, a subscrever o canal, porque subscrevendo este canal do YouTube permitirá que o YouTube partilhe por mais pessoas esta informação, para que chegue ao maior número de pessoas. Já que estamos a fazer gratuitamente, gostaríamos que alcançasse o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam conhecer os direitos dos motoristas em Portugal. E assim ajudará mais pessoas a terem conhecimento, porque, como o ditado que nós temos vindo a dizer, mais vale o conhecimento na mão de muitos do que o poder na mão de poucos. É que o poder na mão de poucos, se as outras pessoas não tiverem conhecimento, pode alterar a ordem das coisas e pode dizer os senhores não têm direito, quando na verdade têm direito, ou podem impor deveres e obrigações quando não é bem assim. Então mais vale o conhecimento na mão de muitos do que o poder na mão de poucos. Voltaremos daqui a 2 dias para continuar este nosso percurso sobre o recibo de vencimento de um motorista rodoviário de mercadorias. Até lá!